Sabe o que cabe nesse potinho de margarina? Generosidade. Veja, eu era recém-casado, fui morar no Rio de Janeiro para estudar, me preparar para ser pastor, e uma igreja ali do subúrbio de Bento Ribeiro me convidou para fazer parte da igreja, ser membro e ajudá-los ali naquele tempo. E ali nós tivemos uma experiência muito marcante na nossa vida. Na verdade, muitas experiências, mas uma nos marcou de uma forma muito especial. E essa experiência tem a ver com aquele pote de margarina que eu mostrei para vocês no início. Veja, num dos primeiros domingos que nós estávamos nesta igreja, uma irmã preciosa nos procurou, uma irmã extremamente humilde, que morava numa casa pequena, na comunidade, que tinha uma família muito grande, né? Não só esposo, filhos, mas netos convivendo ali, e ela basicamente sustentava toda a família. Nesse domingo, num dos primeiros domingos que nós estávamos lá, ela se aproximou da minha esposa e de mim e nos trouxe esse pequeno pote de margarina, né? Nós não entendemos margarina, o que ela trouxe para a gente, mas ela trouxe o pote e falou assim, ó, veja, eu senti de Deus, eu senti da parte de Deus que tinha que trazer isso para vocês, né? E na hora que eu abri o potinho de margarina, ali tinha um pouco de macarrão, 2 pedaços de frango, e falei, meu Deus, o que é isso, né? Essa irmã fazendo isso comigo, né? Eu talvez tenha mais recurso do que ela, mas ela fez questão de trazer esse potinho, tirou do seu prato ali, tirou da sua panela, tirou 2 pedaços, não era asinha, sobre asa, não, era pedaços de frangos bons e colocou naquele potinho e trouxe para nós. No primeiro momento, nós ficamos constrangidos, né? Nós ficamos sem saber o que fazer, se pegava, não pegava, o que ia fazer com aquilo, né? Porque foi uma coisa inesperada, né? E nós pegamos aqui e falamos, irmão, não precisa trazer mais, não precisa fazer isso, olha, tá bem, obrigado, tal. E nós levamos aquele potinho e aquele potinho reforçou a nossa janta, nosso alimento naquele domingo. No próximo domingo, essa mesma irmã vem com outro potinho de macarrão para nós, com 2 pedaços de frango, e aí eu fiquei mais constrangido ainda, porque eu vi que aquilo poderia se tornar um hábito na vida dela. E eu sabia das condições dela, ela não tinha recurso, tinha uma família grande, tinha suas necessidades, e vinha trazer para nós, eu e minha esposa, casal jovem, aquele recurso, aquele alimento naquele potinho. Falei, irmã, por favor, não faça mais isso, não tem necessidade, não precisa. E eu tentei constranger aquela irmã, dizendo assim que ela não precisava fazer aquele sacrifício para nos ajudar, para atender um desejo, uma necessidade que ela imaginava que nós tínhamos, né? E aquela irmã olhou bem sério para mim e disse o seguinte, olha, seminarista, o que é que está acontecendo? Você não quer que deixar que eu obedeça a Deus, faça o que Deus colocou no meu coração? Você não quer me dar o prazer e o privilégio de fazer isso que Deus pediu para que eu venha fazer por você e pela sua esposa? E naquele momento nós ficamos mais constrangidos ainda, né? Porque agora aquela irmã estava nos colocando em xeque-mate, não era só nos oferecer aquilo que com certeza ela estava fazendo com sacrifício, mas com prazer e alegria, mas nos colocando numa situação de que nós não estávamos permitindo que a vontade de Deus fosse feita através da vida dela. Bom, não podíamos falar mais nada. Obrigado, irmã, muito obrigado por isso. Continua fazendo a vontade de Deus, continua nos abençoando. E nós agradecemos o alimento daquele dia. E veja, foram vários dias assim, vários domingos assim. Nós éramos um jovem casal que não só estávamos sendo abençoados naquele período, mas estávamos também aprendendo uma lição de vida que nos serviria para sempre. E interessante que essa lição nós levamos até os dias de hoje, passamos para os nossos filhos o prazer da generosidade, de abençoar o outro, de ajudar aquele que Deus nos chama para ajudar. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. É interessante como Paulo escreve em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 3, que ele dá testemunho da generosidade daqueles irmãos. Que generosidade era essa? Que testemunho é esse? Ele está falando de como aqueles irmãos deram tudo o que tinham, e não só o que eles tinham, eles estavam dando além das possibilidades deles. E nós podemos ver ali a generosidade, a forma espontânea, a forma que dá além daquilo que se espera, que abre o coração a uma iniciativa que tem que ser de Deus, tem que ser por Deus, tem que ser para Deus.
Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E veja que interessante no versículo 4, quando Paulo coloca que aqueles irmãos insistiram, suplicaram para fazer aquilo. Eles tinham desejo, não era que eles estavam sendo ordenados ou pedidos ou solicitados, eles tomaram a iniciativa de fazer aquilo. Isso me lembra aquela história daquela irmã que vinha e insistiu em nos dar aquele pote de margarina com macarrão e frango, e eu vejo na atitude dela esse versículo 4 em que ela também insistiu, porque se ela não insistisse, eu talvez não receberia mais. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião e, por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Talvez se eu conhecesse mais Romanos capítulo 9, versículo 11, eu ficaria mais confortável em receber aquela oferta daquela irmã, porque esse versículo nos mostra que Deus nos enriquece para que possamos ser generosos, para que Ele possa ser glorificado. Aquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos é para que eu possa ser generoso, e essa generosidade, essa atitude de generosidade vai glorificar o seu nome. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. E é interessante que o versículo 12, que conclui a nossa meditação de hoje, nos coloca que isso é um serviço ministerial. E como um serviço ministerial, isso leva as pessoas a adorarem, a glorificarem a Deus, a entenderem que aquilo foi uma atitude de Deus. Então, quando você é generoso, você está fazendo um serviço no ministério. Você está fazendo um serviço ministerial, ministrando na vida das pessoas. E o resultado disso, desse serviço ministerial, de você poder ser generoso com outra pessoa, vai trazer nesse ambiente, nessa situação, inúmeras manifestações para Deus. Não somente manifestações de agradecimento, louvor e gratidão, mas manifestações de você ensinar e ser ensinado, aprender a ser generoso, expressões diferenciadas de generosidade. As pessoas podem doar seu tempo, seu conhecimento, seu amor, doar aquilo que Deus tem dado a ela e que ela pode compartilhar com outra pessoa. E tenha certeza que este serviço ministerial vai trazer muita alegria, muita satisfação, não só para a pessoa que está recebendo, mas para você que está sendo generoso. E esse é o desafio de hoje, para que possamos exercer o serviço ministerial da generosidade. Participe conosco desta campanha para apoiar pastores e suas famílias que trabalham em áreas de vulnerabilidade no Amazonas, Nordeste e África. Durante os próximos 3 meses, todas as doações serão direcionadas a esses líderes e suas famílias. Você pode fazer a sua doação por esta conta corrente ou pelo site rpv.org.br. Vamos transformar este momento de crise em oportunidade para a generosidade.